Eu vi as mãos de Jesus apontando para os livros contábeis daquela igreja e o que estava escrito ali não era santo. Era uma sentença. Eu me chamo Robert Sterling, mas todo mundo me chama de Bob. Tenho 58 anos e moro em Dallas, no Texas. Eu era o chefe do conselho de finanças de uma das maiores congregações do estado, a Grace Prosperity Church. E neste vídeo, eu vou contar o que vi como tesoureiro no tribunal divino. Jesus me mostrou que o dinheiro que você dá com sacrifício está sendo usado para algo que vai te chocar. Se você acredita que a verdade precisa ser revelada, escreva a palavra liberdade nos comentários. Porque depois do que eu vivi, eu não consigo mais ficar calado. Eu era o homem de confiança daquela igreja. Contava cada centavo, separava as ofertas, assinava os cheques, aprovava as transferências. Nosso templo tinha capacidade para mais de 12.000 pessoas sentadas. O estacionamento comportava 3.000 veículos. Tínhamos cafeteria, livraria, loja de roupas com a marca da igreja e um estúdio de gravação para os cultos que eram transmitidos ao vivo para todo o país. Só em dízimos regulares a congregação arrecadava cerca de $800.000 por mês. Em meses de campanha especial, passava fácil de 1.200.000. Eu cuidava de tudo isso. E tinha orgulho. Um orgulho enorme que eu confundia com fidelidade a Deus. O pastor sênior era o reverendo Charles Mitchell, um homem alto, de sorriso largo e voz potente. Ele pregava sobre vitória, conquista e bênçãos financeiras. As pessoas o adoravam. Ele dirigia um SUV blindado que custou $180.000, morava numa mansão de 6 quartos em Highland Park, um dos bairros mais caros de Dallas, e usava relógios que valiam mais do que a casa de muitos membros da congregação. Eu sabia de onde vinha cada dólar que pagava tudo isso. Mas meu coração estava orgulhoso da minha própria fidelidade. Eu achava que ser leal àquele homem era a mesma coisa que ser leal a Deus. Esse foi o meu maior erro. Naquela terça-feira, estávamos numa reunião a portas fechadas no 3º andar do prédio administrativo. Éramos 6 homens de terno ao redor de uma mesa de mogno. Lá fora, o calor de Dallas passava dos 100 graus Fahrenheit, mas dentro da sala, o ar-condicionado mantinha tudo gelado. O pastor Mitchell estava na cabeceira, sorrindo, com um catálogo de aeronaves aberto na mesa. Ele queria comprar um jato executivo, um Cessna Citation de cerca de $4,5 milhões. Disse que era para expandir o ministério, levar a palavra a outras cidades. Eu olhei para os números na minha pasta. O dinheiro existia, mas eu sabia de onde vinha. Vinha das mãos calejadas de pessoas que davam o que não tinham, esperando um milagre. Eu abri a boca para apresentar os valores e de repente senti uma pressão no peito. Não foi uma dor comum. Foi como se uma mão gigante tivesse apertado meu coração de uma vez só. Eu tentei respirar, mas o ar não entrava. Larguei a pasta. As folhas se espalharam pela mesa. Ouvi alguém gritar meu nome. Bob. Bob. Depois ouvi cadeiras sendo arrastadas, passos rápidos, vozes desesperadas pedindo para ligar para o 911. O frio da sala ficou mais intenso, como se o ar-condicionado tivesse virado gelo puro. A voz do pastor Mitchell foi a última que eu ouvi antes de tudo escurecer. Ele não estava orando por mim. Ele estava dizendo para alguém recolher os papéis da mesa antes que a ambulância chegasse. E então, silêncio. Um silêncio completo. Meu corpo caiu, mas eu continuei ali, de alguma forma. Eu senti a cadeira sumir debaixo de mim, o chão sumir debaixo dos meus pés, e uma escuridão densa me envolveu por todos os lados. Não era sono, não era desmaio. Era algo que eu nunca tinha experimentado em 58 anos de vida. Eu estava morrendo, e o que veio depois disso mudou para sempre tudo o que eu achava que sabia sobre Deus, sobre dinheiro e sobre o que realmente significa servir. Quando a escuridão começou a se dissipar, eu não estava mais naquela sala de reunião. Não estava em lugar nenhum que eu pudesse reconhecer. Era como se eu tivesse sido colocado no centro de um espaço infinito, sem paredes, sem teto, sem chão visível, mas eu estava de pé. Meus pés tocavam algo firme, como se houvesse um caminho sólido debaixo de mim,
Mas quando eu olhava para baixo, não via nada além de uma claridade suave. Não sentia calor, nem frio, não sentia fome, nem sede, nem a dor no peito que tinha me derrubado segundos antes. O que eu sentia era algo que nunca tinha sentido em toda a minha vida. Era uma consciência absoluta de mim mesmo, de tudo o que eu era, de tudo o que eu tinha feito. E isso, por si só, já era aterrador. Eu tentei andar, e meus pés obedeceram. Caminhei por aquele espaço sem saber para onde ir, até que uma luz começou a surgir à minha frente. Não era uma luz como a do sol, ou como a de uma lâmpada. Era uma luz que tinha presença. Eu sei que isso parece estranho, mas não existe outra forma de descrever. Aquela luz estava viva, e quanto mais eu me aproximava, mais eu sentia que ela me conhecia. Conhecia meu nome, minha história, meus pensamentos, minhas intenções, tudo, inclusive as coisas que eu nunca disse a ninguém. Foi então que eu vi uma figura no centro dessa luz. Era um homem. Mas não era um homem comum. Ele estava de pé, vestido com uma roupa branca que brilhava de uma forma que meus olhos não conseguiam processar completamente. O rosto dele era sereno, mas firme. Os olhos tinham uma profundidade que me fez sentir como se ele estivesse olhando para dentro de mim, não apenas para mim. E eu soube, sem que ninguém precisasse me dizer, que aquele era Jesus. Não o Jesus das pinturas que decoravam o hall da minha igreja. Não o Jesus sorridente das camisetas que vendíamos na loja da congregação. Era o Jesus real. E estar diante dele era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e a mais assustadora que eu já tinha experimentado. Ele não disse nada no início. Apenas me olhou. E naquele olhar, eu senti o peso de cada decisão que tomei na minha vida. Cada relatório que maquiei, cada número que ajustei para esconder um gasto do pastor que eu sabia que era errado. Cada vez que uma viúva veio até o balcão da igreja pedir ajuda para pagar a conta de luz e eu disse que o fundo de assistência estava vazio, sabendo que não estava. O dinheiro estava lá, mas tinha sido redirecionado para a reforma da casa de praia do reverendo Mitchell, no litoral do Golfo do México. Jesus levantou a mão direita e, quando fez isso, surgiu diante de nós algo que parecia uma mesa enorme, feita de uma matéria que eu não sei nomear. Sobre ela estavam livros, muitos livros, e eu reconheci o que era aquilo. Eram os registros. Não os registros que eu fazia no meu computador, com senhas e criptografia. Eram registros verdadeiros. Cada oferta que cada pessoa deu naquela igreja estava ali. E junto com o valor estava a intenção de quem deu. Eu vi uma mulher chamada Glória. Ela tinha 72 anos e vivia sozinha num apartamento pequeno na zona sul de Dallas. Toda semana ela colocava $20 no envelope de oferta. Era quase tudo o que sobrava depois de pagar o aluguel e comprar seus remédios para a pressão alta. Ela dava aquele dinheiro acreditando que Deus ia abençoar o filho dela, que estava preso havia 6 anos. No registro celestial, ao lado do nome dela, brilhava uma luz dourada tão forte que eu precisei desviar o olhar. Depois Jesus apontou para outro nome. Era o meu, Robert Sterling. E ao lado do meu nome não havia luz nenhuma. Havia uma sombra densa que se espalhava por cima de cada número que eu tinha registrado. Eu vi os valores que passaram pelas minhas mãos. Milhões e milhões de dólares ao longo de 15 anos. E Jesus me mostrou, um por um, para onde aquele dinheiro foi. Vi a mansão do pastor. Vi o SUV blindado. Vi o relógio de $85 mil no pulso dele. Vi as férias em Aspen, no Colorado, com a família inteira hospedada num chalé que custava $12 mil a semana. Vi os ternos importados da Itália. Vi os jantares em restaurantes onde uma única refeição custava mais do que Glória recebia em um mês de aposentadoria. E então Jesus falou pela primeira vez. A voz dele não era alta, não era um trovão como eu imaginava nas pregações. Era calma, firme e clara como água correndo sobre pedras. Ele disse: "Bob, você sabia. Você sempre soube. E mesmo assim, escolheu o conforto da sua posição em vez da verdade.
Eu quis me defender. Quis dizer que eu era apenas o tesoureiro, que as decisões eram do pastor, que eu só seguia ordens. Mas as palavras não saíram. Porque ali, naquele lugar, mentira não funciona. Você não consegue dizer algo que não é verdade. É como se a sua boca simplesmente se recusasse a formar as palavras. E o pior é que eu sabia que ele estava certo. Eu sempre soube. Cada vez que aprovei uma transferência para algo que não tinha nada a ver com o reino de Deus, eu senti um aperto no estômago. Uma voz baixa que me dizia que aquilo estava errado, mas eu ignorava. Eu ignorava porque minha posição na igreja me dava poder, respeito e um salário de $140 mil por ano. Eu tinha vendido minha consciência por conforto. Jesus continuou me olhando, e eu senti que aquilo ainda não tinha terminado. Ele tinha mais coisas para me mostrar. E o que veio depois foi ainda pior do que ver meu próprio nome coberto de sombras. Jesus moveu a mão sobre aquela mesa de registros e as páginas começaram a virar sozinhas, como se um vento que eu não podia sentir estivesse soprando sobre elas. Os nomes foram passando diante dos meus olhos, um após o outro, dezenas, centenas, milhares de nomes. Cada um com sua história, cada um com sua oferta, cada um com sua dor. E eu fui percebendo que aqueles registros não mostravam apenas números, mostravam vidas inteiras, pessoas que acreditaram, pessoas que confiaram, pessoas que deram o que tinham porque alguém no púlpito disse que Deus retribuiria em dobro. Jesus parou numa página e me mostrou o nome de um homem chamado David Hernandes. David tinha 43 anos, era mexicano, tinha imigrado para os Estados Unidos havia quase 20 anos e trabalhava como pedreiro em obras pela região de Dallas. Ele ganhava cerca de $600 por semana e sustentava a esposa e 3 filhos. Todo mês David dava o dízimo fielmente. $120 por semana, sem falta. Ele ia ao culto de domingo de manhã com a família inteira, todos vestidos com a melhor roupa que tinham. Os sapatos dos filhos estavam gastos, mas estavam limpos. David acreditava com toda a força do coração que aquele dinheiro estava sendo usado para a obra de Deus, para ajudar os pobres, alimentar os famintos, cuidar dos doentes. Jesus me mostrou o que realmente aconteceu com o dízimo de David no mês de março de 2022. Naquele mês, a igreja arrecadou $937 mil. Eu me lembrava daquele número porque foi um dos melhores meses do ano. Do total arrecadado, apenas $41 mil foram destinados ao Fundo de Assistência Social, que era o único programa que de fato ajudava pessoas necessitadas da comunidade. 41 mil de 937 mil. Eu fiz a conta na minha cabeça ali mesmo, diante de Jesus. Era menos de 5%. O resto foi para salários da equipe pastoral, manutenção do prédio, produção dos cultos televisionados, pagamento das parcelas da mansão do pastor, combustível e manutenção dos 3 veículos da liderança e uma reserva que o reverendo Mitchell chamava de Fundo de Expansão. Mas que na prática era uma conta que só ele e eu tínhamos acesso e que ele usava para despesas pessoais. Jesus me olhou e disse: o suor de David pagou a gasolina do carro que levou Charles para um campo de golfe num sábado de manhã, enquanto Davi carregava tijolos debaixo do sol de 100 graus. Aquelas palavras me atingiram como um soco, porque eu sabia que era verdade. Eu me lembrava daquela transação. Eu mesmo tinha classificado aquele gasto como despesa ministerial de relacionamento. Era assim que a gente fazia. Cada gasto pessoal do pastor ganhava um nome bonito nos relatórios. Jantares caros viravam reuniões estratégicas. Viagens de lazer viravam visitas missionárias. Roupas de grife viravam investimento em imagem institucional. E eu era o responsável por criar esses nomes. Eu era o arquiteto da mentira contábil daquela igreja. Jesus virou mais páginas e me mostrou outra história. Era a de uma mulher chamada Patricia Williams. Patricia tinha 65 anos e era viúva. O marido dela, Thomas, tinha morrido de câncer no pulmão 3 anos antes. Depois que Thomas morreu, Patricia ficou sozinha numa casa que mal conseguia manter.
A aposentadoria dela era de $1.200 por mês. O seguro de saúde não cobria todos os remédios que ela precisava e sobrava muito pouco para comida e contas. Mesmo assim, Patrícia dava $100 por mês de dízimo. Ela ia ao culto de quarta-feira à noite e chorava durante as músicas de louvor, pedindo a Deus que não a deixasse sozinha. Um dia, Patrícia procurou o escritório da igreja para pedir ajuda. A conta de eletricidade dela estava atrasada havia 2 meses e a companhia tinha mandado um aviso de corte. Ela precisava de $280. Eu estava no escritório naquele dia. Eu a vi entrar com os olhos vermelhos, segurando o aviso na mão, com vergonha de estar ali pedindo. A secretária veio me consultar e eu disse que o fundo de assistência não tinha verba disponível naquele momento. Era mentira. O fundo tinha mais de $17.000. Mas o pastor tinha me orientado a restringir os pagamentos do fundo porque ele queria acumular uma reserva para uma reforma no palco do santuário que ia custar $150.000. Um novo sistema de iluminação, telões maiores e uma passarela para ele caminhar entre a plateia durante as pregações. Patrícia saiu da igreja naquele dia sem os $280. 3 dias depois, cortaram a luz da casa dela. Ela passou 5 dias no escuro, em pleno verão do Texas, com temperaturas acima de 105 graus Fahrenheit dentro de casa, sem ventilador, sem geladeira funcionando, comendo o que tinha na despensa. Uma vizinha percebeu que algo estava errado e chamou uma ambulância. Patrícia foi internada com desidratação severa e pressão arterial perigosamente alta. Ficou 4 dias no hospital. Jesus me mostrou tudo isso como se fosse um filme passando diante dos meus olhos, mas eu sentia tudo. Sentia o calor dentro daquela casa. Sentia a sede de Patrícia. Sentia a humilhação que ela sentiu ao ser carregada numa maca para dentro de uma ambulância diante dos vizinhos. E Jesus disse: ela deu o que tinha para a minha casa, e a minha casa fechou a porta na cara dela. E você, Bob, foi a mão que trancou essa porta. Eu caí de joelhos, não porque alguém me empurrou, mas porque minhas pernas simplesmente não aguentaram o peso daquela verdade. Eu comecei a chorar de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Não era choro de tristeza. Era choro de vergonha. Uma vergonha tão profunda que queimava por dentro, como se cada lágrima carregasse um pedaço da minha culpa para fora do meu corpo. Mas Jesus não tinha terminado. Ele se abaixou, ficou na minha altura, me olhou nos olhos e disse: eu não negocio milagres, Bob. Eu não vendo bênçãos. Eu não troco cura por dinheiro. O que esses homens fizeram no meu nome é uma abominação. Eles transformaram a casa de oração num mercado de trocas e disseram ao povo que eu estava cobrando entrada para o céu. Eu quis perguntar se havia perdão para mim. Quis perguntar se ainda dava tempo de consertar alguma coisa. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, Jesus se levantou e olhou para além de mim, como se estivesse vendo algo muito distante. E o que ele disse a seguir me fez gelar por dentro de uma maneira que eu não sabia ser possível naquele lugar. Jesus olhou para aquele horizonte infinito e disse: uma limpeza está vindo, Bob. Antes que o ano de 2026 termine, eu vou sacudir os altares que foram construídos em meu nome, mas que servem a outros senhores. Muitos que hoje se chamam pastores, bispos, apóstolos e profetas serão pesados na balança e achados em falta. Eu vou remover a máscara de quem usa minha palavra como ferramenta de lucro. E o mundo inteiro vai ver. Eu estava de joelhos ainda, com o rosto molhado de lágrimas, e senti um tremor passar por todo aquele lugar. Não era um tremor físico como um terremoto. Era algo mais profundo, como se a própria estrutura espiritual daquele espaço estivesse respondendo às palavras dele. Jesus continuou falando, e cada frase que saía da boca dele carregava um peso que eu sentia no peito. Ele disse: eu vou começar pelos que têm mais responsabilidade. Pelos que receberam muito e usaram para si mesmos. Pelos que conhecem a verdade e escolhem a mentira todos os dias. Não vai ser por ódio, Bob. Vai ser por amor. Porque enquanto esses homens continuarem enganando o meu povo vai continuar preso. E eu não vim para prender ninguém. Eu vim para libertar.
Jesus me mostrou então uma visão que eu não sei descrever com precisão, porque era algo que ia além do que os olhos humanos estão acostumados a processar. Eu vi igrejas, dezenas de igrejas. Algumas enormes como a minha em Dallas, com telões e luzes e palcos gigantes. Outras menores em cidades do interior, em outros países, em lugares que eu nunca tinha visitado. E em cada uma delas eu vi a mesma coisa. Vi líderes que viviam uma vida na frente da congregação e outra vida completamente diferente quando as câmeras desligavam. Vi dinheiro sendo desviado, famílias sendo manipuladas, pessoas sendo ameaçadas com maldições espirituais caso parassem de contribuir. Vi gente vendendo pedaços de pano ungido por $50, garrafas de água abençoada por $30, óleo consagrado por $25. E vi as pessoas comprando, com fé genuína no coração, acreditando que aquilo traria a cura que precisavam. Jesus disse: eu curei de graça. Eu alimentei de graça. Eu ressuscitei de graça. E esses homens colocaram preço em tudo o que eu dei sem cobrar nada. A limpeza que está vindo não é vingança, é justiça. E a minha justiça começa pela minha própria casa. Eu perguntei a ele com a voz falhando o que ia acontecer com essas pessoas, com os pastores, com os líderes. E Jesus respondeu de uma forma que me surpreendeu. Ele disse: eu não quero destruir ninguém, Bob. Eu quero que eles se arrependam. Mas se não se arrependerem, eu vou tirar deles o que nunca foi deles. A unção que fingem ter, os púlpitos que ocupam sem autoridade, a confiança do povo que roubaram com palavras bonitas. Tudo isso vai ser retirado. E alguns vão cair de forma pública, para que sirva de sinal ao meu povo de que eu estou vivo e de que eu me importo com cada moeda que a viúva coloca no altar. Quando ele terminou de falar sobre a limpeza, voltou a olhar para mim. Seus olhos não tinham raiva. Tinham algo que eu só posso descrever como uma tristeza misturada com amor. Uma tristeza de pai que vê o filho tomar o caminho errado e espera, com paciência, que ele volte. Jesus se aproximou de mim e estendeu a mão. Eu segurei a mão dele e senti uma coisa que nunca vou esquecer enquanto eu viver. Senti paz. Uma paz que não depende de circunstância, que não depende de dinheiro, que não depende de título ou posição. Uma paz que simplesmente existe porque vem dele. Ele disse: Bob, eu vou te mandar de volta. Eu não terminei com você ainda. Você vai voltar e vai contar o que viu. Vai contar sobre os livros, sobre Glória, sobre David, sobre Patrícia. Vai contar sobre a limpeza que está vindo. E muita gente não vai acreditar. Vão dizer que você inventou, que foi um sonho, que foi falta de oxigênio no cérebro. Mas alguns vão ouvir. E esses são os que eu quero alcançar através de você. Eu apertei a mão dele com força e disse que eu ia fazer o que ele estava pedindo. Disse que eu não me importava mais com meu cargo, com meu salário, com minha reputação. Nada daquilo tinha valor diante do que eu tinha acabado de viver. E Jesus sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ele sorrir durante toda aquela experiência. E aquele sorriso valeu mais do que todos os milhões que passaram pelas minhas mãos em 15 anos. Ele tocou o meu peito, bem no lugar onde eu tinha sentido a dor do infarto, e disse: volte e avise que eu quero o coração, não o extrato bancário. Eu quero verdade, não espetáculo. Eu quero amor, não negócio. No instante seguinte, eu senti um choque. Um baque forte no peito, como se alguém tivesse me batido com um martelo. Abri os olhos e vi luzes brancas no teto, rostos debruçados sobre mim, mãos segurando aparelhos. Eu estava numa maca, dentro de uma ambulância. Um paramédico olhou para mim e disse: ele voltou. A sirene estava ligada e eu sentia o veículo se movendo rápido pelas ruas de Dallas. Meu peito doía, meu corpo inteiro estava fraco, mas eu estava vivo. Fiquei internado durante 11 dias no hospital. Tive que colocar 2 stents no coração e passei por uma recuperação lenta. Nesse tempo, deitado naquela cama de hospital, eu tive muito tempo para pensar.
E a primeira coisa que fiz quando recebi alta foi ir até o escritório da igreja e apresentar minha renúncia ao Conselho de Finanças. O pastor Mitchell me ligou no mesmo dia, irritado, perguntando se eu tinha perdido o juízo. Eu disse a ele que eu tinha perdido muita coisa durante aqueles 15 anos, mas que o juízo eu estava finalmente recuperando. Eu sei que muita gente vai ouvir essa história e duvidar. Vai achar que eu inventei, que foi alucinação, que foi efeito dos medicamentos. Eu não tenho como provar o que vivi. Só tenho a minha palavra e a mudança que aconteceu na minha vida. Eu perdi meu cargo, perdi meu salário, perdi amigos que só eram meus amigos por causa da posição que eu ocupava, mas ganhei algo que não tem preço. Ganhei a liberdade de dizer a verdade. Se você está ouvindo isso e frequenta uma igreja onde o dinheiro parece mais importante do que as pessoas, preste atenção. Se você dá o seu dízimo com sacrifício e nunca vê esse dinheiro chegar aos que realmente precisam, abra os olhos. Não estou dizendo para deixar de congregar. Estou dizendo para buscar a verdade. Porque Jesus me mostrou que ele não mora em prédios luxuosos. Ele mora no coração de quem é sincero. E se você conhece alguém que está preso numa igreja por medo, com medo de sair, com medo de questionar, com medo de ser amaldiçoado por parar de dar dinheiro, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque a verdade liberta e a limpeza está chegando.